contém certa quantidade de açúcar, no caso de um refrigerante comum, ou de adoçante no caso de um refrigerante dietético, que é o diet, né? Considere uma lata de refrigerante comum contendo 302 ml de água, 40 gramas de açúcar e outra de refrigerante diet, contendo 328 ml de água e uma massa desprezível de adoçante. Quer dizer, é muito pouco, nem preciso considerar que ele existe na conta. Mostre qual das duas latas deveria boiar em um recipiente com água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico. A massa da lata de refrigerante vazia é igual a 15 gramas e o seu volume total é de 350 ml. Despreze o volume ocupado pelo material da lata e a massa de gás carbônico em seu interior, certo? Então, a gente vai considerar que no refrigerante comum só tem água, açúcar e a lata, e no outro só tem água e a lata, tá? E como a gente vai falar se ela boia ou não? O que a gente tem que lembrar? Densidade. Densidade é massa sobre volume. E o que ela define, se boia ou se afunda? Lembram daquela força de empuxo e tal, que é a força exercida pelo líquido sobre o corpo? Dependia da densidade do líquido. E aí, isso ia compensar ou não a força-peso, que depende da massa do corpo, portanto, depende da densidade do corpo. Então, qual é a ideia? Se a gente tem um corpo dentro de um líquido, o corpo vai afundar se ele tiver densidade maior que a do líquido. E ele vai flutuar se ele tiver densidade menor que a do líquido, ou seja, se a densidade do líquido for maior que a dele, ele flutua, se a dele for maior que a do líquido, ele afunda. Então, a gente vai ter que calcular a densidade de cada uma das latas de refrigerante e comparar com a densidade do líquido onde elas foram colocadas, que no caso é a água, certo? Então, densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ele falou ali. Vamos fazer primeiro para o refrigerante comum, depois vocês tentam fazer, aperta pause, né? Tenta fazer sozinho para o outro refrigerante, ver se vocês entenderam a ideia. Daí retoma o vídeo e vocês continuam assistindo. Então, refrigerante comum. A densidade é massa sobre volume, só que a gente tem três coisas. Então, tem a massa da lata mesmo, quando ela estava vazia, só a partinha de alumínio, né, dela. A do açúcar e a da água. E o volume total da lata, ele já falou aqui que é 350 ml, certo? O que é importante a gente saber? Eu tenho que tomar muito cuidado com unidade de medida aqui. Só que ele foi muito bonzinho, porque a gente sabe que 1 ml e 1 centímetro cúbico é a mesma coisa. Exatamente porque 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, dá pra gente fazer as relações, ou dá pra gente lembrar direto que 1 centímetro cúbico tem 1 ml. É uma relação bem interessante de se lembrar. Ou vocês podem lembrar que 1 decímetro cúbico tem 1 litro. Então, também funciona. E significa exatamente a mesma coisa, certo? Então, a gente vai pensar o seguinte. Se centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 grama por ml. Só que a gente tem 302 ml de água. Se a gente tem 302 ml de água, significa que a gente tem 302 centímetros cúbicos de água. E cada ml, ou cada centímetro cúbico, tem massa de 1 grama, por causa da densidade da água. Então, 302 ml de água significam 302 gramas de água. E aí eu posso substituir na massa da água. A massa do açúcar é 40, a massa da lata é 15 e o volume da lata era 350 ml, mas eu quero a densidade em grama por centímetro cúbico. Tudo bem, né? ml é grama por centímetro cúbico é a mesma coisa, então também vai ser 350. E aí é só a gente substituir. A gente vai começar a resolver somando de cima, então 302 mais 40 é 342, mais 15 vai dar 357, dividido por 350. Quando a gente divide um número maior por um número menor, isso com certeza vai dar maior do que 1. Então, esse número é maior do que a densidade da água. E se é maior, a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido, o que vai acontecer com ele? Ele vai afundar. Então, essa lata afunda, certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o refrigerante diet. Agora é a hora da pausa, para vocês tentarem fazer sozinhos. Então, no refrigerante diet muda que não tem açúcar. E aí a massa de água é diferente. Aqui era 302, aqui é 328. Do mesmo jeito, 302 ml eram 302 gramas, 328 ml vão ser 328 gramas. E a massa da lata é a mesma, que é a mesma lata. O volume da lata é a mesma, porque é a mesma lata. Então, a gente vai ter 15 mais 328 dividido por 350. 15 mais 328 dá 343. E aí, agora o que acontece? A gente tem um número menor dividido por um número maior. Então, esse resultado com certeza vai dar 0, alguma coisa. Isso é menor do que 1.
Se a densidade do corpo é menor que a do líquido, ele não afunda, ele flutua, ele boia. Então tá respondido, ele queria saber qual das duas deve boiar. A lata de refrigerante diet deve boiar, porque a densidade dela é menor que a densidade da água, que é o líquido onde ela se encontra, certo? Letra B. Suponha agora outra situação, na qual o gás carbônico ocupa certo volume na parte superior da lata, ou seja, no anterior a gente ignorou o gás carbônico e agora a gente vai levar o gás carbônico em consideração. A uma pressão de 3 vezes 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado, para uma temperatura de 300 Kelvin. A massa molar, lembra o EMão lá da química? Gramas por mol? Do gás carbônico é 44 gramas por mol. Assumindo que o mesmo se comporte como um gás ideal, ou seja, o gás carbônico se comporte como um gás ideal, calcule a densidade de gás carbônico na parte superior da lata. Aí ele dá o PVNRT, que vocês já sabem, ele dá a constante R em unidades do sistema internacional, então vai estar todo no sistema internacional, e ele avisa que N é o número de mols, mas vocês já sabem, né? Então tá tudo bem. Então vamos anotar nossos dados. O P, o T e o R a gente tem no sistema internacional, só para lembrar. A massa molar é o EMão, que é 44 gramas por mol, e ele quer saber a densidade, mas pera, não tem densidade na fórmula do PVNRT. Ferrou. O que a gente faz agora? Vamos lembrar, primeira coisa, o que significa o N? N é o número de mols, é EMão sobre EMinho. É a massa do gás dividido pela massa molar dele. Química. E além disso, a densidade é massa sobre volume. Se o N tem EMinho e o N está no PVNRT, aqui também tem V, então indiretamente tem uma densidade ali, basta a gente encontrar onde ela está. Então vamos brincar de manipular nossa formulinha para achar o que a gente precisa, certo? Não precisa decorar o que a gente vai chegar, tá, gente? Vocês sabem fazer isso sozinhos. Então vamos lá. Vou substituir a fórmula do N por EMinho sobre EMão. E agora eu vou tentar isolar M sobre V, que é o que a gente quer. Então, primeira coisa, eu peguei esse EMão, passei para o outro lado, ele estava dividindo, então ele passa multiplicando. Agora eu vou pegar o RT, passar dividindo, e pegar o V e passar dividindo para o lado de cá. Então vai ficar M sobre V igual a P, pressão, vezes o EMão, que é a massa molar, dividido por RT, certo? E isso é a densidade, M sobre V é a densidade. Então, P EMão sobre RT. A gente tem pressão, a gente tem massa molar, a gente tem o R, a gente tem o T. Perfeito, é só calcular, só substituir os valores. Só tem um problema. A nossa massa molar não está obedecendo às unidades do sistema internacional, porque no sistema internacional é quilogramas. Então, a gente vai ter que transformar. De grama para quilograma é só dividir por 1000. Então, multiplica por 10 elevado a menos 3. E aí, agora sim, a gente pode só substituir os valores. E agora tá fácil, né? Eu posso cortar o 3 com o 3 aqui para começar. Aí a gente pode juntar as potências ali em cima, 5 menos 3 dá 2. Aí fica 44 vezes 10 elevado a 2, dividido por 8,3 vezes 10 elevado a 2. Corto 10 elevado a 2, fica só 44 dividido por 8,3, igual às casas decimais, né? Tinha uma embaixo, eu tenho que pôr uma em cima. Corta a vírgula, aí a gente faz a conta. Aí eu pus um papelzinho de rascunho aqui em cima pra gente fazer a conta juntos. Então, 440 dividido por 83. Eu não posso pegar um 44, porque ele seria menor. Então, a gente vai ter que pegar o 440. Aí a gente vai testar a tabuada do 83. Eu tava bem empolgada a hora que eu tava resolvendo, então eu fiz quase todo mundo da tabuada do 83. Eu fiz o 2 até o 6. E aí a gente percebe que o 6 passou, então tem que ser 5. Por isso que eu pus o 5 aqui. Aí a gente tira 415, tem que emprestar, né? Pra fazer a conta, vai sobrar 25. Aí não tem mais ninguém pra baixar. Eu ponho a vírgula pra poder botar um zerinho aqui. 250, olha a vantagem de já ter feito tudo, tá todo mundo aqui, né? 4 é muito, mas 3 tá bom, então 3. 249, empresta, sobra 1. E 1 é ótimo, né? Porque é bem pequenininho. Se a gente puser mais um zero, já que a gente já tá depois da vírgula, ainda não dá pra dividir. Então eu virei um zero aqui. E aí, se eu puser mais um zero, já que eu tô depois da vírgula, eu posso pôr bastante zeros. Um de cada vez, obviamente. E aí, 100 na tabuada 83, nem chega no 2, ó. Vai ser 1 mesmo. E aí, enfim, não terminou a conta, mas tudo bem. Eu vou fazer um arredondamento. Agora, só reforçando como a gente arredonda. Então, vamos supor que eu quero arredondar nessa primeira casa decimal. O que eu tenho que fazer? Olha para a próxima. A próxima é 0, e 0 é menor do que 5. Então, o 3 vai continuar sendo 3 mesmo. Então, a densidade é aproximadamente 5,3. E como essa é a unidade de medida? Lembra que estava todo no sistema internacional? Então, quilogramas por metro cúbico.
Como eu sei que é quilogramas por metro cúbico? Quero a massa dividido por volume. Massa é quilograma, volume é metro cúbico. Certo? Feito.